Olá, mentes curiosas! Bem-vindos a esta jornada intelectual. Hoje vamos desmistificar uma das ideias mais enraizadas na nossa cultura, uma que provavelmente todos aprendemos na escola da mesma forma, quase como um dogma inquestionável que define o progresso da humanidade e da arte. Quando vocês pensam no Renascimento, que imagem lhes vem à mente? Certamente é a Itália do século XV, com gênios como Leonardo da Vinci e Michelangelo, o mecenato dos Médici e um florescimento das artes e ciências que tirou a Europa da chamada escuridão medieval. Mas e se eu dissesse que essa imagem é apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior e fascinante? E se essa explosão de pensamento centrado no ser humano, o que chamamos de humanismo, não foi um evento exclusivamente europeu, mas um fenômeno global que estava a acontecer em paralelo por todo o mundo? Antes de começar, queria contar-lhes algo sobre as imagens que verão. Para dar vida a esta narrativa, usei ferramentas de inteligência artificial para gerar as imagens. Então pensem nelas como uma tela, uma forma de ilustrar as ideias e o ambiente do que estou a contar-lhes. Espero de coração que desfrutem. Para entender isso, primeiro precisamos simplificar o que é o humanismo. Longe de ser um termo acadêmico complexo, em sua essência, é uma filosofia que coloca o ser humano no centro. Celebra a razão, o potencial individual, a criatividade e a busca pelo conhecimento, não apenas divino, mas terreal. Na Europa, isso significou redescobrir os textos clássicos da Grécia e Roma. Os pensadores renascentistas viram neles um modelo de sociedade centrada na lógica humana e na beleza, um ideal que queriam reviver. Mas a chave aqui é redescobrir os seus próprios clássicos. Pensem bem, essa é a chave. A narrativa tradicional nos diz que enquanto a Europa despertava, o resto do mundo permanecia estático ou em declínio. Esta visão, conhecida como eurocentrismo, não é apenas limitada, mas ignora por completo as vibrantes revoluções intelectuais que estavam a acontecer em outros continentes. Viajemos primeiro à China da dinastia Ming, contemporânea do Renascimento italiano. Lá, um pensador chamado Wang Yangming estava a liderar uma revolução filosófica que mudaria a Ásia para sempre. Sua escola de pensamento é conhecida como a Escola da Mente ou do Coração. Wang Yangming propôs uma ideia radical. Sustentava que o conhecimento universal e a moral não se encontravam em textos antigos externos, mas dentro da mente de cada indivíduo. A verdade e a ação, dizia ele, eram uma só e mesma coisa. Isso é conhecido como a unidade de conhecimento e ação. Pensem nisso um momento. Esta é uma forma de humanismo puro. Coloca a consciência individual e a introspeção no centro da existência. É um apelo para que cada pessoa confie na sua própria bússola moral e na sua capacidade de entender o mundo. Não sou incrivelmente moderno e empoderador? Os seguidores de Wang Yangming levaram estas ideias ainda mais longe, questionando as hierarquias confucianas tradicionais e promovendo uma forma de individualismo que valorizava a experiência pessoal acima do dogma. Criou-se um clima de intenso debate intelectual em toda a China. Agora desviemos o nosso olhar para o sul, para o Império Mogol na Índia, que também floresceu durante esta mesma era. Aqui, o humanismo não se expressou tanto na filosofia pura, mas numa explosão de poesia, arte e numa política de sincretismo religioso sem precedentes. O imperador Akbar, o Grande, por exemplo, foi uma figura fascinante. Apesar de ser analfabeto, sentia uma profunda curiosidade por todas as religiões e filosofias. Criou uma corte onde eruditos muçulmanos, hindus, cristãos e jainistas debatiam livremente sobre a natureza de Deus e da verdade. Destes debates surgiu uma nova fé sincrética, ou seja, uma mistura de várias crenças, chamada Din-i-Ilahi ou a fé divina. Embora não tenha durado, sua intenção era puramente humanista, buscando encontrar os valores universais que conectam toda a humanidade para além das diferenças doutrinais. A poesia desta época, escrita em persa e outras línguas locais, também refletia este espírito. Poetas como Kabir e mais tarde Ghalib exploraram temas de amor, dúvida e a experiência humana individual com uma profundidade que rivaliza com a de qualquer soneto de Petrarca ou Shakespeare. Estes poetas frequentemente usavam uma linguagem que desafiava a ortodoxia religiosa, sugerindo que a conexão com o divino era uma experiência pessoal e íntima, não algo mediado por instituições. Celebravam o ser humano em toda a sua complexidade, com as suas paixões e as suas contradições. Mas a história não termina na Ásia.
Agora, preparem-se para cruzar continentes e mergulhar num dos capítulos mais injustamente esquecidos da história intelectual, o do continente africano. Enquanto em Florença se construía o Duomo no coração do Império do Mali e mais tarde do Império Songhai, uma cidade brilhava como um farol de conhecimento. O seu nome era Tombouctou. Não era um posto comercial empoeirado, era uma das grandes capitais intelectuais do mundo. Tombouctou abrigava a prestigiosa Universidade de Sankore, que não era um edifício único, mas uma coleção de escolas independentes. Os eruditos e estudantes de todo o mundo islâmico acorriam ali para estudar direito, teologia, astronomia, matemática e, sobretudo, para debater. Os manuscritos de Tombouctou, dos quais centenas de milhares sobrevivem hoje, são a prova desta incrível atividade intelectual. Não só contém cópias do Alcorão, mas também tratados sobre ética, direito, ótica, botânica e filosofia que demonstram uma profunda fé na razão humana. Um dos maiores eruditos desta tradição foi Ahmed Baba al-Masufi. Era um jurista, biógrafo e escritor incrivelmente prolífico. Sua obra centrava-se na lei islâmica, mas seu enfoque era profundamente humanista, sempre buscando a justiça e a razão dentro da tradição. Ahmed Baba e seus contemporâneos acreditavam que o conhecimento era o caminho para uma sociedade mais justa e ordenada. Defendiam a importância da educação para todos e valorizavam o debate intelectual como a principal ferramenta para chegar à verdade. Um pilar do pensamento humanista em qualquer cultura. O fascinante da tradição de Tombouctou é que, assim como os humanistas europeus, valorizavam enormemente os seus próprios clássicos, que neste caso eram as grandes obras do mundo islâmico. Mas não se limitavam a copiá-los, interpretavam-nos, debatiam-nos e expandiam-nos com o seu próprio intelecto. Então, o que temos aqui? Na China, um movimento que valoriza a mente individual como fonte da verdade. Na Índia, uma celebração da experiência humana através da poesia e do sincretismo. Na África, um centro de erudição baseado na razão e na lei. 3 continentes, 3 humanismos. A pergunta inevitável é: houve um diálogo direto entre eles? Leram uns aos outros? Na maioria dos casos, a resposta é não. As distâncias e as barreiras culturais e linguísticas eram imensas. Não estamos a falar de uma única conversa global conectada como a de hoje. No entanto, isto torna o fenômeno ainda mais extraordinário. O que estes movimentos paralelos sugerem é que o humanismo não é uma invenção de uma cultura específica que depois foi exportada para o resto. É, talvez, uma tendência inerente ao ser humano quando as sociedades alcançam um certo nível de estabilidade. Quando há paz, comércio e cidades prósperas, parece que as mentes humanas em toda parte começam a fazer as mesmas perguntas fundamentais. Quem sou eu? Qual é o meu potencial? Como posso criar uma sociedade mais justa e bela? Qual é o meu lugar no cosmos para além dos dogmas? O Renascimento europeu foi sem dúvida espetacular em suas conquistas artísticas e científicas. Mas ao chamá-lo de O Renascimento com maiúsculas, corremos o risco de pensar que foi o único. A história é muito mais rica e policêntrica, ou seja, com muitos centros de poder e influência. Reconhecer um renascimento global, ou melhor dizendo, múltiplos renascimentos simultâneos, não tira o mérito da Europa. Pelo contrário, enriquece a nossa compreensão da humanidade. Mostra-nos que o anseio por conhecimento, beleza e autossuperação é um patrimônio universal. Da próxima vez que ouvirem falar do Renascimento, lembrem-se de Wang Yangming a meditar sobre a mente, dos poetas mogóis a cantar o amor universal e dos sábios de Tombouctou a defender a razão. Lembrem-se que o despertar da humanidade foi um coro, não a canção de um solista. Este enfoque global obriga-nos a reavaliar não só a história, mas também o presente. Ajuda-nos a ver as conexões culturais não como uma ameaça, mas como uma continuação de uma conversa que a humanidade tem tido consigo mesma durante séculos, através de vastos oceanos e desertos. A ideia de que uma só civilização tem o monopólio do progresso é uma ficção perigosa. A história real, a história completa, ensina-nos que o gênio humano floresceu em muitos solos e sob muitos sóis. A diversidade de pensamento é a nossa maior força como espécie. Assim, ao estudar estas outras formas de humanismo, não só aprendemos sobre o passado, obtemos ferramentas para construir um futuro mais inclusivo. Entendemos que há muitas maneiras de ser humano e que cada cultura tem uma peça essencial do quebra-cabeça para nos oferecer a todos. O humanismo da dinastia Ming, com a sua ênfase na introspeção, ensina-nos sobre a importância do autoconhecimento. Num mundo cheio de distrações externas, esta ideia de encontrar a verdade dentro de si mesmo é mais relevante do que nunca. É um apelo à calma e à reflexão.
O sincretismo do Império Mogol, por sua vez, oferece-nos uma lição poderosa sobre a tolerância e o diálogo interreligioso. A busca de Akbar por uma verdade comum em todas as fés é um modelo para um mundo frequentemente dividido pelo dogma e pela intolerância. Mostra-nos que a unidade é possível, e a tradição acadêmica de Tombuctu lembra-nos o poder do conhecimento e da razão para construir sociedades justas. A sua fé em que a educação e o debate rigoroso são a base da lei e da ética é um pilar fundamental para qualquer democracia que aspire a ser verdadeiramente justa. Não se trata de criar uma competição entre civilizações, de perguntar quem o fez melhor. Trata-se de expandir a nossa definição do que conta como história. É passar de uma visão linear e única para uma rede complexa e bela de histórias humanas interconectadas e paralelas. Portanto, o Renascimento não é apenas uma época dourada da Itália, é um testemunho global do espírito humano. É a prova de que em diferentes cantos do mundo, as pessoas, impulsionadas pela curiosidade e pela esperança, decidiram olhar para dentro e para o céu, e reimaginar o seu lugar no universo. Esta perspectiva liberta-nos de uma hierarquia cultural. Nenhuma cultura é intrinsecamente superior. Todas contribuíram para a grande tapeçaria da experiência humana. Cada fio, seja de seda chinesa, algodão indiano ou lã africana, é essencial para a beleza do conjunto. O verdadeiro legado desta era não é só o David de Michelangelo ou as invenções de Leonardo. É também a poesia de Ghalib, a filosofia de Wang Yanmin e os manuscritos de Ahmed Baba. São todos monumentos à capacidade humana para a grandeza e a introspeção. No final, esta história ensina-nos a ser melhores historiadores da nossa própria vida. Convida-nos a procurar os renascimentos em lugares inesperados, a valorizar as vozes que foram silenciadas e a entender que a sabedoria pode florescer em qualquer lugar onde haja uma mente disposta a perguntar. A narrativa de um renascimento global não é uma nota de rodapé da história. É a história mesma, contada na sua totalidade. É o reconhecimento de que a centelha da genialidade humana não pertence a uma raça ou a um continente, mas a toda a humanidade. É o nosso patrimônio partilhado. Voltando a Wang Yanmin, o seu conceito de consciência inata ou Liangzi é fascinante. Ele acreditava que cada ser humano, independentemente do seu estatuto social ou educação, nasce com um conhecimento intuitivo do bem. A educação não era para aprender algo novo, mas para limpar o pó que oculta esse conhecimento. Esta ideia empoderou as pessoas comuns. Sugeria que um camponês podia alcançar a sabedoria tão facilmente como um erudito. Simplesmente através da autorreflexão e da ação moral. Foi uma democratização do conhecimento que desafiou a elite intelectual confuciana da época. No Império Mogol, a arte do retrato em miniatura também foi uma expressão deste humanismo. Antes, a arte islâmica costumava evitar as representações humanas diretas. Mas os artistas mogóis começaram a pintar retratos incrivelmente detalhados e psicológicos do imperador e da sua corte. Estes retratos não eram apenas para glorificar o governante. Eram estudos profundos do caráter individual. Capturavam a personalidade, o estado de espírito e a essência da pessoa. Era uma celebração do indivíduo único, uma ideia central em qualquer forma de humanismo. Entretanto, na África, a rede comercial transsaariana não só transportava ouro e sal, transportava livros e ideias. As caravanas de camelos eram bibliotecas ambulantes que conectavam Tombuctu com o norte da África, Egito e o Médio Oriente, criando um vibrante ecossistema intelectual. A cultura do livro em Tombuctu era tão importante que se dizia que o negócio mais rentável não era o ouro, mas a compra e venda de manuscritos. As famílias privadas orgulhavam-se das suas bibliotecas e os escribas que copiavam os textos eram dos profissionais mais respeitados da cidade. Um aspecto crucial do humanismo de Tombuctu foi o seu desenvolvimento da jurisprudência, ou seja, a filosofia do direito. Os eruditos não só aplicavam a lei, mas escreviam extensamente sobre ela, debatendo como adaptá-la às condições locais e como assegurar que fosse justa e racional. Isto demonstra uma confiança na capacidade humana para raciocinar e criar uma ordem social justa, em vez de depender unicamente da revelação divina sem interpretação. É o intelecto humano a trabalhar em associação com a fé, uma característica-chave do pensamento renascentista em todas as suas formas. Quando comparamos estes movimentos, vemos temas recorrentes. Um deles é a tensão entre a tradição e a inovação. Nenhum destes humanismos rejeitou o passado por completo. Antes, buscaram nas suas próprias tradições as ferramentas para construir um novo futuro. Os humanistas italianos reinterpretavam Platão, os eruditos Ming reinterpretavam Confúcio, e os sábios de Tombuctu reinterpretavam a lei islâmica.
Todos estavam de pé sobre os ombros de gigantes para poder ver mais longe, uma atitude profundamente humanista. Outro tema comum é o novo papel do artista e do intelectual. Já não eram simples artesãos ou copistas anônimos. Começaram a ser vistos como indivíduos com uma visão única e um gênio particular. O conceito de autoria e da voz pessoal adquiriu uma importância sem precedentes. Isto é evidente na fama de figuras como Michelangelo, mas também no respeito que se tinha por um mestre calígrafo na Pérsia ou por um grande erudito como Ahmed Baba, cujo nome era conhecido numa vasta região de África. A genialidade individual era celebrada. Então por que a história do Renascimento europeu se tornou a narrativa dominante, eclipsando todas as outras? A resposta tem muito a ver com o poder. A partir do século XVI, a expansão colonial europeia permitiu-lhe impor a sua visão do mundo e da história. A história, como se diz muitas vezes, é escrita pelos vencedores. A narrativa de um único renascimento, que surgiu na Europa e depois iluminou o resto do mundo, encaixava-se perfeitamente com a justificação ideológica do colonialismo. Apresentava a Europa como o motor do progresso humano. Descolonizar a história não significa apagar as conquistas da Europa. Significa simplesmente abrir espaço na mesa para os outros convidados que também participaram do banquete da história. É corrigir uma omissão e apresentar um relato mais preciso, complexo e francamente mais interessante. Por exemplo, o mesmo termo renascimento, que significa voltar a nascer, implica que houve uma morte prévia, a Idade Média. Mas esta ideia de uma Idade das Trevas é uma construção muito específica da história europeia. Não faz sentido aplicá-la à China, Índia ou África, que tiveram as suas próprias idades de ouro. A dinastia Song na China, por exemplo, que precedeu os Ming, foi uma das épocas de maior inovação científica da história humana. A imprensa, a pólvora e a bússola foram desenvolvidas lá séculos antes de chegarem à Europa. Dificilmente se poderia chamar a isso uma Idade das Trevas. Da mesma forma, a Idade de Ouro do Islão, entre os séculos 8 e 13, preservou e expandiu o conhecimento grego que os europeus depois redescobririam. Eruditos como Avicena e Averroes foram gigantes intelectuais cujos trabalhos foram fundamentais para o próprio Renascimento europeu. Assim, a história é menos uma linha reta e mais uma rede de influências. O conhecimento flui, transforma-se e adapta-se. O Renascimento europeu não surgiu de um vazio, mas foi parte de uma conversa global muito mais antiga, embora muitas vezes não seja reconhecido dessa forma. No final, esta visão mais ampla e global do Renascimento oferece-nos uma lição de humildade. Lembra-nos que nenhuma cultura é uma ilha. Todas estamos conectadas e o progresso numa parte do mundo frequentemente depende de avanços que ocorreram noutro lugar e noutro tempo. Isso também redefine o que significa ser moderno. A modernidade não é um clube exclusivo inventado na Europa. As ideias que associamos a ela, como o individualismo, a razão e o ceticismo, surgiram em múltiplas formas em diferentes culturas ao longo da história. O poeta persa Omar Khayyam, que viveu muito antes do Renascimento, escreveu com uma dúvida e um hedonismo que soam incrivelmente modernos. Questionou a vida após a morte e defendeu desfrutar o aqui e o agora. Não é esse um sentimento profundamente humanista? No Japão, durante o período Muromachi, a estética do wabi-sabi desenvolveu-se. É uma visão do mundo centrada na aceitação da transitoriedade e da imperfeição. Valoriza a beleza das coisas modestas e humildes. É outra forma de humanismo, uma que encontra a beleza na experiência humana real. Cada uma dessas tradições oferece uma perspectiva única sobre a condição humana. Ao estudá-las juntas, obtemos uma visão estereoscópica, uma imagem tridimensional e muito mais rica do que significa ser uma pessoa pensante, criativa e curiosa neste mundo. Este conhecimento não é só para acadêmicos. Tem um impacto real em como nos vemos a nós próprios e aos outros. Se uma criança de ascendência africana ou asiática aprender que os seus antepassados também foram protagonistas de grandes despertares intelectuais, isso fortalece a sua identidade e o seu sentido de pertença. E para aqueles de ascendência europeia, esta história oferece uma visão mais rica e menos isolada da sua própria herança. Mostra que a sua cultura tem sido parte de uma conversa global, não só uma fonte de iluminação. Fomenta a conexão em vez do excepcionalismo. Assim, a história do Renascimento global é, em última análise, uma história de esperança. É a história de como, apesar das enormes diferenças, os seres humanos em todo o mundo partilharam um impulso fundamental, o de compreenderem-se a si mesmos e melhorarem o seu mundo através da razão, da arte e da empatia. O desafio para nós hoje é continuar esse legado.
É continuar a construir pontes de entendimento entre culturas, continuar a sentir curiosidade pelas histórias dos outros e reconhecer que a sabedoria não tem um único sotaque nem uma única cor de pele. É universal. O humanismo não é algo que foi alcançado no passado e agora simplesmente se estuda. É um projeto contínuo. É a tarefa diária de escolher a razão sobre o preconceito, a curiosidade sobre o medo e a empatia sobre a indiferença. É uma escolha que todos podemos fazer. Da próxima vez que visitarem um museu de arte, olhem para além das salas europeias. Procurem as miniaturas mogóis, a caligrafia chinesa, as esculturas africanas. Em cada uma delas encontrarão uma expressão única e poderosa do mesmo espírito humanista que celebramos no Renascimento. Ao fazê-lo, não só estarão a aprender sobre outras culturas, como também estarão a aprender mais sobre vocês mesmos. Porque cada uma dessas obras de arte é um espelho que reflete uma faceta diferente da nossa humanidade partilhada, uma peça do grande mosaico do que somos. A história é uma ferramenta poderosa. Pode ser usada para construir muros ou para os derrubar. Ao contar a história de um renascimento global, escolhemos derrubar os muros que nos separam e construir um entendimento mais profundo e respeitoso da nossa família humana. Em resumo, o Renascimento não foi um evento único e localizado. Foi uma maré de pensamento humanista que se levantou em diferentes costas do mundo. O facto de não saberem uns dos outros não diminui a sua importância, mas aumenta-a, revelando uma verdade universal sobre nós. A evidência destes renascimentos paralelos está lá, nos manuscritos, na poesia, na arte e nas filosofias destas culturas. Não é um segredo, simplesmente tem sido uma história que não foi contada com a frequência ou com o entusiasmo que merece. Compreender que o impulso de questionar, criar e melhorar é universal, dá-nos uma base comum para o respeito mútuo. Mostra-nos que, sob as nossas diversas aparências culturais, partilhamos as mesmas aspirações fundamentais. E esse é um conhecimento incrivelmente poderoso. Assim, em conclusão, a história que nos contaram sobre o Renascimento não era uma mentira, mas era uma verdade incompleta. Era um só capítulo de um livro muito maior e emocionante. E a verdadeira aventura intelectual começa quando nos atrevemos a ler o resto dos capítulos. Espero que esta jornada através dos humanismos do mundo lhes tenha aberto novas perspectivas e lhes tenha inspirado tanta curiosidade como a mim. A história está viva e sempre há novas descobertas a fazer e novas conexões a explorar se nos atrevermos a olhar. Vimos como na China a mente individual se tornou a fonte da verdade. Na Índia, a arte e a fé se uniram para celebrar a diversidade humana. E na África, a razão e a lei se tornaram as ferramentas para construir uma sociedade justa. Todos os renascimentos por direito próprio. O reconhecimento de um renascimento global não busca diminuir a grandeza de figuras como Da Vinci ou Petrarca. Pelo contrário, coloca-os num contexto mais amplo, como parte de uma constelação global de gênios que, cada um à sua maneira, iluminaram o potencial humano. Da próxima vez que pensarem no progresso humano, não imaginem uma só tocha passando de mão em mão numa só direção. Imaginem, em vez disso, múltiplos fogos a acenderem-se espontaneamente em diferentes partes do mundo, cada um aquecendo e iluminando à sua maneira. Esta visão ensina-nos que as ideias mais profundas sobre a humanidade não são propriedade de ninguém, pertencem a todos. São um eco da nossa curiosidade partilhada, uma melodia que tem sido cantada em muitos idiomas ao longo dos séculos. Só temos de aprender a ouvi-la. E essa é a beleza da história quando é contada na sua totalidade. Não é um monólogo, é uma conversa. E é uma conversa em que todos, sem importar a nossa origem, temos um lugar e uma voz que merece ser ouvida e celebrada por todo o mundo. A ideia de que o gênio e a iluminação podem surgir em qualquer lugar é, em última análise, uma mensagem profundamente otimista. Significa que o próximo grande despertar, o próximo renascimento, poderá estar a gestar-se agora mesmo, em qualquer canto do nosso diverso e maravilhoso mundo. Muito obrigado por me acompanharem neste percurso por uma história mais completa e global. Foi um verdadeiro prazer partilhar estas ideias e explorar juntos estes fascinantes despertares intelectuais que nos mostram a riqueza da experiência humana ao longo do tempo. Agradeço sinceramente o vosso tempo e a vossa curiosidade. São vocês, a audiência, quem dá vida a estas histórias e faz com que a busca do conhecimento seja uma aventura partilhada. A vossa atenção é o maior presente para qualquer divulgador. De verdade, obrigado por estarem aqui. Se gostaram desta perspectiva e querem continuar a desvendar os segredos que a história oficial muitas vezes esquece, não se esqueçam de subscrever e ativar as notificações. E adoraria ler a vossa opinião. Que outro renascimento oculto conhecem? Comentem a vossa teoria abaixo.